quarta palestra, falaremos então sobre os milagres dos santos. Nós vimos ontem os exemplos dos santos. Inclusive, vocês devem ter anotado aí uma frase em latim que eu esqueci de traduzir para vocês, né? Não sei se anotaram, né? Verba movent exempla traunt, em latim. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Por quê? Porque às vezes você pode pensar que a pessoa falando muito, dando em cima do outro, vai convertê-lo, etc. Bom, isso pode ajudar, se for feito com prudência, mas não é o principal. A pregação, por exemplo, é importante para, digamos assim, dar o abalo para a conversão. Mas o principal são os exemplos. Os exemplos arrastam. A pessoa vê uma outra pessoa que se converte verdadeiramente ao catolicismo e muda de vida. Então isso leva mais à conversão do que o fato de ela estar nas páginas da internet, da tradição, então já aprendeu tudo, agora já entende missa tradicional, e entende isso, aquilo outro, e dá em cima do outro para mudar e tal. Isso pode servir alguma coisa, mas não tem muita força. A maior força são os exemplos. Porque se a pessoa aprende tudo da tradição, mas não muda de vida, ou não muda muito, não adianta grande coisa. Inclusive, o que não se converteu vai mostrar. Vai mostrar, não, você mudou, mas você se converteu, mas está fazendo isso, aquilo outro. Porque os mundanos rastreiam os católicos, pode ter certeza disso. Eles ficam rastreando, ficam vendo se mudou mesmo. Se não mudou, aí... Então é isso. A força do exemplo, certo? O exemplo dos santos, então, foi o que arrastou tanta gente à conversão. E nós veremos hoje os milagres dos santos. E os milagres são o selo de autenticidade da santidade. É verdade que eles não são necessários para a santidade, mas muitas vezes eles ocorrem e servem para, não só para selar a santidade das pessoas, desses santos católicos, mas serve também para mostrar a santidade da igreja, que se manifesta através, entre outras coisas, através desses milagres, que, como tais, só ocorrem na Igreja Católica. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui um pouco é o próprio conceito de milagre. O que é um milagre? O milagre, para definir em poucas palavras, é um fato sensível, absolutamente extraordinário e estritamente divino. Pronto, é um fato. Não é uma imaginação, não é uma ilusão, não é uma visagem, como diz o povo aí, às vezes da roça, né? Não é nada disso. É uma coisa bem real, é um fato. Que pode ser constatado. É um fato sensível, portanto. Um fato absolutamente sensível. Um fato sensível, absolutamente extraordinário. Aí é que é o ponto principal. Absolutamente extraordinário. Ou seja, para explicar esse segundo termo aqui, o que é absolutamente extraordinário? Quer dizer, fora do modo de agir natural a toda natureza criada ou criável. Porque tudo que é criado tem uma natureza criada, no caso. Ele é dentro da ordem natural. Então ele tem um modo de agir que é conforme a essa natureza. É verdade que nas coisas morais o ser humano pode fazer coisas mesmo contra a natureza, mas jamais acima da natureza. Então o homem tem raciocínio. Ele pode
construir um avião. Depois de séculos e séculos de evolução intelectual e tecnológica, o ser humano chega a essa coisa extraordinária de fazer uma máquina que entram 300 pessoas e que dispara, pode chegar até mais de 900 km por hora. Né? Eu mesmo já constatei dentro de uma delas, passando lá perto do Rio Grande do Norte, eu olhei a tela, 910 km por hora. Coisa impressionante. Chegando a uma altura de 12 quilômetros. Nada mal. Então, ele pode fazer uma coisa dessa, com o raciocínio dele, com o trabalho dele. Mas ele não pode pegar, vou sair e vou voar, que nesse passarinho aí, vou sair voando. Ele não pode fazer isso. Ele tem um modo de agir natural. O homem não voa. O homem pode construir uma máquina que voa, mas ele não pode voar. No entanto, o que não é natural para o ser humano voar, é natural para um pássaro. Já que o pássaro tem asas para voar. Ele foi criado por Deus assim. É natural ao pássaro voar. Ninguém se espanta quando vê um passarinho voar. Mas se alguém vê aqui um ser humano voando para lá e para cá, todo mundo vai olhar. Todo mundo, o que é isso? Porque não é natural ao ser humano voar. Só que no caso do milagre, trata-se de um fato que é fora do modo de agir natural de toda a natureza criada ou criável. São coisas que nenhum ser criado pode fazer. Nem mesmo um anjo, que pode fazer muita coisa. Muito mais do que nós. Não se esqueça, os anjos pertencem à ordem natural, não sobrenatural. É verdade que eles receberam também a graça sobrenatural. Os anjos bons, no caso. Mas eles pertencem, por sua natureza, da natureza criada. Só que eles podem fazer muito mais coisas do que o ser humano. Eles podem voar, por exemplo. Né? Os anjos não têm corpo, eles podem estar em muitos lugares, pode estar num lugar determinado e passar para outro lugar com a rapidez impressionante. Rapidez do pensamento, praticamente. Os anjos podem fazer isso. Nós não podemos. Porque os anjos estão na escala da natureza, num grau muito superior ao ser humano. E isso é muito importante ter em mente quando nós tivermos que considerar as relações que podem existir e os intentos malignos do demônio. Porque o demônio é um anjo. Portanto, superior a nós. Segundo a natureza. E, portanto, só se pode vencer o demônio com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, como é? Pode. Você não tem, suas forças naturais não são suficientes para isso. Então, sendo absolutamente extraordinário, o milagre é estritamente divino. Então, trata-se então de destruir a lei natural, a lei da natureza? Não, não é isso. Trata-se de se suspender a lei da natureza, também não é um termo adequado. Trata-se simplesmente da não aplicação de uma lei da natureza pela intervenção de uma causa livre superior. Vamos dar um exemplo para tornar mais claro. Você tem uma lei natural, que é a gravidade, né? A lei da queda dos corpos. Todo mundo sabe que se eu soltar isso aqui, cai. Se eu fizer isso 1 milhão de vezes vai cair. Certo? Pela intervenção de uma força, de uma causa livre superior. Uma causa, tudo aquilo que influi no ser. Uma causa livre, não é obrigada, e superior. Então, vou dar um exemplo aqui, porque a gente pode ver esse exemplo. Então, você vê aqui, é próprio de um corpo inanimado, como esse aqui, que tem um determinado peso, está sujeito à lei da gravidade. Então, se ele é posto aqui no ar, ele cai. Não tem jeito, eu posso fazer 1 milhão de vezes, sempre vai cair. Mas pode ser que ele não caia. Como? Se houver a intervenção de uma causa livre superior à natureza desse corpo. Esse corpo aqui é um corpo inanimado, um corpo fabricado.
Mas esse corpo aqui é um corpo animado. Ele é livre. E ele é de uma natureza superior a esse corpo. Então eu posso livremente pegar aqui e sustentar. Entendem? Então esse corpo aqui não vai cair. Por quê? Porque é uma causa livre. Eu posso deixar e eu posso largar também. Mas eu quero deixar. Então eu não quero que ele caia porque eu quero usar para apagar o quadro. O apagador serve para mim para isso. Então eu sustento o apagador na minha mão. E como eu sou uma natureza racional, livre, superior a uma natureza inanimada, fabricada, então eu posso exercer isso. Então, a lei da natureza nesse corpo, ela não se aplica, num determinado caso, por causa da intervenção de uma causa livre superior. Ora, é a mesma coisa no caso do milagre. Há uma analogia. Só que no caso aí, a intervenção é divina. É uma intervenção que nenhuma outra natureza pode fazer. No caso do milagre, aqui está a divisão, do milagre de primeira ordem. Porque é verdade que há certos milagres de segunda ordem que são relativos. Ou seja, é uma coisa que Deus faz no caso, mas que outra natureza pode fazer também. E aí é que a gente tem que tomar cuidado. Porque como o demônio tem uma natureza superior à nossa, ele pode fazer determinadas coisas que o homem, que Deus pode fazer, mas que o homem não pode fazer. E o homem, vendo aquilo, pode pensar que vem de Deus e vem do demônio. Entenderam? Vou dar um exemplo. O exemplo que eu dei. Alguém aparecer por aqui voando. Todo mundo vai dizer o quê? Milagre, milagre. É verdade. Pode ser Deus elevando a pessoa, mas pode ser também o diabo carregando. Porque o demônio pode fazer isso. Entendem? Quer dizer, o fato da pessoa voar, levitar por aí, sair, sei lá o quê, isso é um milagre, sim, pode ser um milagre, mas um milagre de segunda ordem. Porque ele supera a natureza humana, mas não supera a natureza angélica. E por isso, se você pegar um milagre desse e mostrar num processo de canonização, ele não é suficiente. Ele vai ter que ser investigado mais. Então, tá bom, é levitação, uma coisa impressionante, realmente. É superior às forças do homem. Mas será que foi Deus mesmo que fez? E aí você vai ter que olhar outras coisas. Você vai ter que olhar, esse homem era de Deus mesmo? Ele tinha uma vida moral heróica? Se ele tinha, então veio de Deus. Tá bom. Mas se ele era um sujeito meio que não tinha uma vida muito correta. Não, mas ele fez isso, ele estava voando. Então tome cuidado. Pode ser o demônio. E aí é que a gente vê, aqui, por esse meio nós explicamos muita coisa que ninguém explica nas religiões falsas. Porque tem. Tem coisas que você não explica. É claro que a maioria desses milagres aí que ocorrem nessas igrejas pentecostais aí é pura conversa. Mas pode haver alguma coisa que ninguém explica. Coisas que ninguém explica nas sessões espíritas. E as artes que os macumbeiros fazem aí. Tem coisa que não dá para explicar, não. Você chega, quero ver, para deixa eu explicar isso. Realmente não tem explicação, não. Humana, não. Mas o demônio está enfiando a pata aí. Correto? Então, isso é importante. Existem milagres absolutos, de primeira ordem, e existem milagres relativos. E na vida dos santos você encontra tanto os de primeira ordem, como os de segunda ordem. No caso deles, todos vêm de Deus. Por quê? Porque você sabe, por outros fatores, que eles são santos. Porque é isso. Nos processos de canonização antigos, porque depois do concílio modificaram, hoje não é mais a mesma coisa. Mas nos processos antigos, há um autor aqui, William Thomas Walsh, é um autor muito bom, irlandês, que escreveu obras importantes e algumas estão traduzidas em português. Aconselho a leitura. Há um livro dele sobre Nossa Senhora de Fátima. Ele escreveu um livro, William Thomas Walsh, é um irlandês. Bom, se for difícil escrever o nome, está aqui, porque é nome em inglês, né? Então, William Thomas Walsh. Sim. Escreve a segunda palavra que você tinha escrito naquela
as palavras movem, mas os exemplos não. É verba. Verba movente. Movente. Mais alguma palavra? Só isso. Movente. Certo. Então, William Thomas Walsh, que é um autor que fez um livro sobre Nossa Senhora de Fátima, e fez uma biografia de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, que também está em português. Então, é bom para vocês procurarem, entendeu? Hoje, com a internet, tudo é capaz até de ter sido reeditado, não sei. Mas são obras interessantes. É um bom escritor irlandês católico. Então, ele diz que não existe nenhuma corte secular, examinando o homem pela sua vida, que o faça de uma maneira mais completa e escrupulosa do que a congregação dos ritos, quando ela procura estabelecer se um servo de Deus praticou ou não as virtudes teologais e cardinais, num grau heróico. Quer dizer, o exame das virtudes é muito sério. Antigamente se fazia um exame muito sério quando havia chegava um candidato para a beatificação. Além disso, então primeiro se fazia isso. Primeiro examinar as virtudes teologais e cardinais em grau heróico. Então ele praticou isso? Se não praticou, não adianta. Para aí não tem por que perder tempo. Se o sujeito tinha problemas, não adianta. E a primeira coisa que se fazia era investigar todos os escritos dele, para ver se tinha algum erro na fé. Se tivesse, acabou, não adianta. Ah, ele saiu voando por aí. Não precisa investigar, não. Não percam tempo. Tem erro na fé, acabou. Entende o que eu quero dizer? A primeira coisa era essa. Depois que se examinava tudo, aí passava na prova. Esse aí realmente, aí vamos ver os milagres. Eram 2 milagres exigidos para a beatificação. E havia um advogado que fazia tudo contrário ao santo. Ele tentava encontrar todas as razões para mostrar que o santo não era santo. E por isso o povo chamava de advogado do diabo. Ele tentava todas as objeções que ele encontrasse na vida do santo, qualquer coisa, ele tentava para não conseguir a beatificação ou a canonização. E quando havia o milagre, ele fazia tudo para mostrar que aquilo não foi milagre. A própria igreja colocava, porque aí se passasse aí, é porque realmente ele não tinha o que dizer. Certo? Então, por exemplo, quando foram beatificar e canonizar São Pio X, que foi Papa de 1903 a 1914, então o advogado do diabo fez tudo para procurar defeito em São Pio X. Vasculha a vida da pessoa toda. Então, vasculhou a vida dele de Papa toda. Todas as notícias que tinha, tudo ele vasculhou. Só encontrou 2 defeitos nele. É que ele, na época, né, pessoal, você sabe que essa questão de cigarro, a campanha forte é hoje. Antigamente o pessoal ninguém se dava conta disso. Então, São Pio X fumava um cigarrinho por dia. Um cigarrinho. Ele fumava porque, inclusive se dizia, tranquilizava a pessoa, tudo. Era um costume espalhado na época. Todo mundo fumava. Presente de primeira comunhão na Holanda era uma caixa de cigarro. Imagina. Não, é a mentalidade da época. Ninguém se dava conta dos problemas que o cigarro causava, tá entendendo? Então São Pio X fumava um cigarro só por dia, talvez para acalmar, né, tal. E ele celebrava às vezes a missa em menos de 25 minutos. Era um pouquinho agoniado. Foram os únicos defeitos que conseguiram, o advogado do diabo conseguiu encontrar na vida dele. Mas nenhum não conseguiu. E olha que vasculhou mesmo. E suou. Pronto, aí o processo foi avançando até o dia que chegou o dia de abrir o caixão de São Pio X, né? Que estava enterrado no Vaticano. Né? Quem presidiu a cerimônia foi um cardeal brasileiro, o cardeal Câmara. Abriu o caixão e o cardeal Câmara disse depois numa palestra que o padre Jair assistiu. Parecia que ele estava dormindo, o corpo incorrupto. Está até hoje, na capela lateral da igreja de São Pedro. Eu vi, esse aí eu vi. Eu fui lá e eu vi. Embora botaram máscara, todos esses problemas que fazem hoje, bota produto, mas você dá para ver a mão dele incorrupta, tudo. Eu vi, São Pio X, está lá na capela lateral, primeira capela lateral da igreja de São Pedro em Roma.
Então, era essa, a tônica era essa, primeiro as virtudes. E por isso eu falei para vocês primeiro dos exemplos, né? E depois se vê os milagres, porque aí se entende melhor a coisa. Então vamos falar dos milagres dos santos, alguns, vamos fazer uma pequena relação, talvez alguns deles eu já falei em outras ocasiões, assim como ocorreu para os exemplos dos santos. E eu vou dividir aqui a exposição entre milagres em vida e milagres depois da morte. Porque os santos, alguns santos fizeram milagres durante a sua vida e depois da sua morte. Outros santos não fizeram praticamente nenhum milagre na sua vida. Só fizeram depois da morte. O exemplo mais impressionante é Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha, né? Ela não fez nenhum milagre na vida dela. Nenhum. Mas ela dizia, eu vou passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Então, quando ela morreu, foi tanto milagre. Tanto milagre. Ela chegou a dizer que falando assim de uma maneira, né, que ela ia fazer cair uma chuva de rosas sobre a humanidade, sobre a terra. Que é os benefícios que ela ia fazer. Pois houve num Carmelo, em Manila, nas Filipinas, houve uma chuva de rosas. Caiu. Santa Teresinha conseguiu essa graça. Uma chuva de rosas caiu no Carmelo. E foi uma quantidade de milagres fora do comum. Mas ela não fez nenhum milagre durante a vida dela. Ela foi canonizada depois desse milagre. Eu não sei se esse milagre ocorreu antes. Mas foi tanto milagre que não precisava nem... Há santos que fazem milagres de uma maneira que é um negócio extraordinário. Não tem nem como... Há outros, como eu disse, fazem milagres tanto na vida como depois da morte. E há outros santos que a gente não conhece, em geral são desconhecidos, mas foram santos, que não fizeram milagre nem durante a vida, nem depois da morte. São esses santos que a gente não conhece, às vezes foram grandes santos, a gente não sabe. E passaram a vida fazendo grande bem sobre a terra, mas que Deus não quis. Eles mesmos talvez não quiseram, pediram a Nossa Senhora para não serem glorificados, não sei. O fato é que há santos também que não foram canonizados nem beatificados por diversos motivos. Inclusive por causa das dificuldades do processo de canonização. Por isso você vê tanto santo italiano. Por quê? Porque quem fazia o processo era a congregação dos ritos. A congregação dos ritos estava onde? Em Roma. Roma é na Itália, então era mais fácil. Quem conhece Salvador aqui? Sabe onde é a Fonte Nova, né? Em cima da Fonte Nova, em cima que eu quero dizer, antes de descer por Nazaré, descer ali na Fonte Nova, do lado não tem um convento ali? Tem. Convento do Desterro. Pois no século XVII viveu uma irmã ali, que era uma santa. A Madre Vitória da Encarnação, baiana, que era chamada Santa Teresa do Brasil, com visões, êxtases, tudo. Ela está enterrada lá. Uma santa. Você tem a vida dela escrita, eu li, está em português. Madre Vitória. Vitória da Encarnação. Uma santa do século XVII. Só que ela não foi beatificada. Por quê? Porque na época aqui da Bahia, para mandar um processo lá para Roma, nos séculos passados, não conseguiu o processo avançado. Não foi beatificada. E era muito difícil, você tinha que ter toda a documentação, era uma burocracia muito grande, então não se conseguiu. Mas ela é uma santa, uma pessoa que todo mundo vê que tem a história da vida dela foi escrita pelo arcebispo Sebastião Davide, que conheceu a santa, arcebispo aqui da Bahia, século 17, 18. Uma santa. Madre Vitória da Encarnação. No entanto, não foi canonizada nem beatificada, que eu saiba. Embora parece que estão fazendo agora o processo. Né? Bom, agora. Então, milagres em vida. Santos que fizeram milagres em vida. Alguns faziam que parece que era uma coisa impressionante, uma coisa que era quase como beber um copo d'água. Há outros que faziam raramente. Nós falamos de São Pio X, né? Então, São Pio X tem um episódio curioso com um padre brasileiro, Monsenhor Bastos, que morreu em 1984, não tem tanto tempo assim. Esse padre, quando era novinho,
seminarista em Roma. Eu acho que ele estava fazendo ainda um... Não, ele já era seminarista. Ele era seminarista, não era padre ainda. Então ele estava estudando na Gregoriana, em Roma. E ele ia na comitiva do bispo de Diamantina, aqui de Minas, que ia se encontrar com São Pio X. Então ele estava assim, ele estava junto com o arcebispo e ia se encontrar com São Pio X. Ele estava assim, tremendo, se encontrar com o Papa, né? Então, quando eles chegaram os dois, entrou o arcebispo, né? Ele era seminarista, ele ficou, né, esperando, né? E aí ele pegou um jornal para ler, o jornal do dia anterior, que narrava um milagre que São Pio X não tinha feito no dia anterior. Chegou um casal de nobres italianos que tinha um filho paralítico. Então chegaram para encontrar o Papa, particularmente a mãe, chorando muito, meu filho é paralítico, tudo. Aí São Pio X, espera aí, me dê o filhinho aí, menininho, né? Aí ele pegou o menininho, botou assim em cima assim, né, no regaço, assim, levantou. Não, ele não está paralítico, não. Aí devolveu a mãe e estava curado. Aí a mãe ficou daquele jeito, né? Estava os jornais dizendo. Aí, então quando ele leu isso é que ele ficou nervoso, né? Meu Deus do céu, eu vou me encontrar com... Aí chegou a hora dele ir entrar também, né? Ele todo tremendo, chegou. Aí só pudesse recebeu, muito bondoso. Inclusive fez brincadeira porque ele era de Minas Gerais, né? Então ele tinha recebido há pouco tempo um outro arcebispo de Minas Gerais, com vários católicos brasileiros, que eram de uma região de muita gente escura, negra, né? Então, você é brasileiro? Brasileiro não é negro e tal. Foi brincadeira, porque ele era bem branco. Aí fez brincadeira, tudo, aí todo sem graça, tudo. Aí ele pediu as graças, pediu uma bênção para uma professora dele. Ele, tá bom, eu dou a bênção, escrevi. Então. E depois eu queria, quer mais alguma coisa, meu filho? Não, eu queria uma bênção para os meus estudos, que ele estava, os estudos São Pio X lá apertando lá nas universidades, né, para botar o pessoal a estudar bem, né? E aí ele ia fazer uma prova, isso ele estava com dificuldade, aí São Pio X chegou. Eu abençoo o esforço. Se você se esforçar, e deu uma bênção nele, especial. Então ele disse que essa bênção serviu para a vida dele toda. E particularmente, anos depois, quando São Pio X já tinha morrido, já era outro Papa, ele foi fazer uma prova de doutorado, oral, né? Prova oral, não tem mais tanto isso hoje. Eu fiz, para você chegar e o sujeito pergunta e você tem que responder ali. Ele foi fazer uma prova oral com lá uma banca examinadora, né, tal, bem difícil a prova. E aí ele se preparou, estudou bem e começou a responder, o pessoal perguntava, respondia. Então ele perguntou lá, o examinador perguntou algumas questões relativas ao primado de São Pedro, me parece, e ele deu as referências. Aí o examinador italiano olhou para a cara dele. Eu duvido que você ache aqui nessa coleção de patrologia. Acho que eram 9 volumes. Aí, quero ver se achar aqui. Aí ele, na hora, né, todo nervoso, como é que eu vou achar? Aí ele rezou a São Pio X. São Pio X, eu estudei. O senhor disse que ia abençoar o esforço, né? Rezou assim, mentalmente. E aí pegou assim, de qualquer jeito. Quando abriu, estava lá a referência, exatamente. 9 volumes da patrologia. Foi exatamente na referência. Então, São Pio X acompanhou mesmo, né, depois da morte, porque essa bênção que São Pio X deu a esse padre, chamado Monsenhor Francisco Bastos, morreu já na década de 80. São Pio X também preveio, a Primeira Guerra Mundial. E ele disse isso ao embaixador do Brasil. Quando o embaixador do Brasil foi se encontrar com ele, ele então disse, olha, vocês são felizes, viu? Porque vocês não verão a guerra. O Brasil, né, não viu a guerra, a Primeira Guerra pelo menos. A segunda viu um pouquinho, mas a primeira não viu. Vocês são felizes, vocês não verão a guerra. E pouco tempo depois começou a Primeira Guerra Mundial, que ceifou mais ou menos 15 milhões de pessoas na Europa. Que tal? 15 milhões de pessoas. Bem, você tem, por exemplo, as incríveis levitações e voos de São Bento Labre e de São José de Cupertino. São José de Cupertino e São Bento Labre, entre outros, né? Só estou dando alguns exemplos.
É isso que eu estava dizendo antes, quer dizer, eles levitavam, mas você vê em religiões falsas, às vezes, casos de gente levitando. Há possessos do demônio que levitam. O demônio entra, o sujeito sai, voa, vai até o teto da igreja. Mas aí o demônio carregando, é diferente. No caso aí se fez o exame de toda a vida desses homens e eram de uma virtude fora do comum. São José de Cupertino, por exemplo, ele estava, uma vez o pessoal estava, ele era capuchinho, né? Era um homem muito simples, não tinha muita instrução, mas conseguiu ser padre. Uma coisa curiosa, assim, conseguiu ser padre, pô. Nosso Senhor foi permitido, e ele tinha dons extraordinários. Em particular, os êxtases eram quase diários os êxtases de São José de Cupertino. Certo? Hã? Um êxtase é quando a pessoa chega a um estado de oração que ele, como que, sai fora do mundo. Certo? A pessoa pode pegar uma vela, passar no dedo dele, não queima nada e ele não acorda. E ele está vendo o nosso Senhor, ele está num estado de oração em que ele se torna estático, quer dizer, é como se ele saísse do mundo. Ele está no mundo, mas ele não se dá conta das pessoas. E nesse estado ele pode, inclusive, levitar, voar. São José de Cupertino voava assim. Certo? Numa ocasião, os capuchinhos estavam lá fazendo uma obra lá, estavam carregando uma viga, mas não era como essa aqui não. Era uma viga que nem 10 homens conseguiam carregar. E não conseguiam aquela dificuldade. São José de Cupertino chegou e não sei como teve um êxtase, saiu voando, pegou a viga e botou no lugar. A viga é uma peça de madeira numa construção. Só que era uma viga pesadíssima, nem 10 homens carregavam. Naquela época as construções, eu vi essas construções lá na Europa, é um negócio fora do comum. É tudo mais pesado, mais... Então, e tudo na mão, né? Não tinha máquina, né? Então, estavam os homens tentando levantar, não conseguiam. São José de Cupertino, no êxtase, pegou a viga sozinho, botou lá no lugar. Saiu voando, botou no lugar, nem se deu conta direito do que fazia. E o Padre Pio? O Padre Pio nem se fala. Padre Pio de Pietrelcina, capuchinho italiano. Morreu nesse século, no século passado, perdão, em 1968, portanto relativamente recente. Nós temos filmes dele. Em italiano, né, assim, Pietrelcina, sim, Pietrelcina em português, né? Pietrelcina. O Padre Pio de Pietrelcina. Então, esse padre, ele recebeu a chaga de Jesus Cristo, ele era estigmatizado. Essas chagas sangravam muito, sobretudo durante a missa. Você tem filmes dele celebrando a missa. Tem aqui no mosteiro, padre? Filmes? Temos. Já está na internet isso aí. Isso tudo é na internet. Hã? Ele celebrou a missa nova? Domínio público. Hã? Não. Vai celebrar a missa tradicional. Filme, eu que digo a vocês, se vocês querem conhecer o santo, não vejam filme de santo. A maioria inventa. Há uns que são fiéis. Certo? Um dos mais fiéis que eu conheço, esse eu assisti. É o filme de Santa Bernadette Soubirous, feito na década de 80. Esse realmente era bem fiel à história. Mas sempre tem aquela coisa do sensível demais, está entendendo? Melhor você pegar um livro, que aí você vê os fatos, certo? Não vá atrás de filme não, que tem deturpação, certo? Padre Pio nunca celebrou a missa nova, celebrou a missa antiga, tradicional. Aí eles botam, porque eles nem sabem direito, esse pessoal de filme, você acha que vão saber direito isso? Então, o Padre Pio, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Vocês devem ter aprendido a história de vocês, né? De 1939 a 1945. Durante essa guerra, os americanos estavam atacando lá a Itália, com a briga com os alemães, né? E então eles passaram com uma esquadrilha de aviões de ataque e iam atacar a região do convento de São Giovanni Rotondo,
o convento onde o Padre Pio morava, o convento capuchinho. Eles iam atacar, estavam atacando lá na guerra, sei lá. Passou a esquadrilha de aviões. E então os pilotos, mais de um piloto, viu o Padre Pio voando, encarando os aviões e dizendo, não ataca aqui não. Ele tinha noção que ele estava fazendo isso? Hã? O padre fazia isso sabendo ou era em estado de êxtase? Às vezes em estado de êxtase, às vezes também sabendo. A prova é que, depois que terminou a guerra, os pilotos americanos foram lá no convento e perguntaram, foi o senhor mesmo que apareceu? Fui. Apareceu e mandou parar, e o pessoal aí não atacou, ficou com medo. Né? Enfrentou o avião de guerra. Padre Pio. Um general italiano na Primeira Guerra Mundial tinha perdido uma batalha, estava desesperado, queria se matar. Porque militar tem isso às vezes, né? Tem muito militar que se mata às vezes, porque ele se desespera numa derrota e ele tem os meios fáceis, né? Está lá com a arma, qualquer coisa. Então ele entrou numa depressão, numa melancolia terrível e se fechou num quarto com a pistola para se matar. Quando ele ia fazer isso, ele sentiu um capuchinho que chegava lá, aparecia ele, não faça isso não, parou. E depois ele foi se encontrar, por acaso, lá no convento, então o Padre Pio chegou, tá vendo aí, você se salvou por pouco. Viu? Tal. Foi ele que apareceu, o Padre Pio. Em face de outra pessoa. Hã? Na face de outra pessoa. Sim, apareceu para... Não, apareceu como ele mesmo, uma aparência dele mesmo. Certa vez, uma pessoa muito devota do Padre Pio, ia muita gente visitar no convento de São Giovanni em Rotondo, mas nem sempre podiam encontrá-lo, porque era uma multidão de gente. Então ele queria encontrá-lo, mas uma multidão tão grande de gente que ele não conseguiu encontrar o Padre Pio. Mas ele conseguiu sentir, porque o Padre Pio tinha chagas de Nosso Senhor. E dessas chagas saía um odor muito, muito agradável, como um sinal da santidade dele, um perfume. Então ele sentiu esse perfume de longe. E voltou para o lugar dele consolado. Né? Eu não encontrei, mas pelo menos eu tive essa graça de sentir o perfume que se diz que sai das chagas do Padre Pio. E então ele voltando, ele estava, um dia, tempos depois, ele estava viajando pelas montanhas e ele sentiu o mesmo perfume. Aí ele lembrou, aquele perfume que eu sentia. Aí ele parou. Quando ele parou, ele estava diante de um precipício, que se ele andasse mais alguns passos, ele caía ali morto. Andar em montanha não é brincadeira, aqui não tem montanha. Mas desfiladeira, às vezes a pessoa morre por uma desatenção. Tem um desfiladeiro ali de 30 metros, 40 metros. Se ele passar ali, ele cai, acabou, morre ali. Então, ele sentiu o perfume, parou e percebeu. Então ele foi depois agradecer a Padre Pio, e dessa vez ele conseguiu encontrar o Padre Pio no convento. E o Padre Pio disse, olha, da próxima vez tome cuidado por onde anda. Né? São numerosíssimos as graças recebidas por gente que ia lá em São Giovanni Rotondo. Muitas delas ainda estão vivas. Me falaram de uma pessoa que é da resistência, lá em Paris, apoia a gente, amigo da gente, e que foi dirigida 20 anos pelo Padre Pio. Se confessava muito com o Padre Pio. Hoje ela está velhinha, né? Então ela diz que ela viu várias vezes o Padre Pio celebrando a missa. E de vez em quando o Padre Pio faz um movimento assim, né? Que era o demônio tentando atrapalhar a missa do Padre Pio. Outro santo extraordinário que fazia milagres em vida, que é uma coisa que você fica intrigado, né? E é um santo da América do Sul, do Peru. Se chama São Martinho de Porres, um dominicano peruano. Então, qual é a característica desse santo? Uma grande humildade, né? Nosso Senhor diz no Evangelho, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. São Martinho de Porres, ele viveu no século XVII.
não tem tanto tempo assim. Já tem tempo, mas não é dos mais antigos santos. Bom, São Martinho de Porres era filho de um nobre espanhol, branco, né? E de uma escrava liberta, negra. Era um mulato, portanto. E, sabe, com essas misturas, né? Ele tinha uma irmã que era assim, saiu branquinha, né? Tal, mas ele saiu bem escuro, né? E como não eram casados, né? Então, porque justamente como era uma negra liberta, o homem era um nobre espanhol, aquela coisa, ele pensava em se casar, tudo, ele cuidava das crianças, dos filhos dele, assumiu os filhos dele, mas acabou não casando, aquela coisa, né? E então, enquanto a irmã dele era mais aceita, porque era branquinha, né? Ele, como mulato escuro, era um tanto rejeitado. Então ele enfrentou aquela questão chamada do preconceito, né? Que era um tanto forte naqueles séculos passados, né? Mas ao invés de ficar ressentido, ele aproveitou para se humilhar e crescer na santidade. Porque o que importa mais não é a cor da pele, é a alma lá dentro, né? Isso é que importa. Então, ele quis entrar na ordem dominicana, se tornar religioso. Só que como ele era filho bastardo, ou seja, era filho ilegítimo, não era filho de um casamento, né? Então, ele não podia entrar nem como padre, nem como irmão. Ele tinha que ser irmão converso. O que era isso? Era um irmão que entrava, não fazia voto, ficava como mais ou menos como um empregado do convento, podia vestir hábito. E tinha direito a assistir a missa, tudo, tinha tudo, ele era assistido, mas ele não era irmão propriamente dito, está entendendo? Ele não fazia voto. Por causa da situação dele de filho, que não era filho de casamento legítimo. Naquela época havia essas coisas, né? Então havia 3 graus naquela época. Hoje só há 2 graus. Aqui mesmo você tem o irmão, né, e você tem o padre, mas não tem irmão converso, né? Então ele entrou como irmão converso. Quando ele entrou, o pai soube. Aí o pai ficou, né, enfurecido. O que? Meu filho vai para ali, para esse convento, para ser só empregado dos padres? Não. Ele vai ser padre. E aí foi lá falar com os padres, com a influência que ele tinha, né, muito importante. Tava, que é isso? É meu filho, tal, aquela coisa. E aí o filho dele, que já estava lá, São Martinho, foi ver com o pai e disse, não, meu pai, eu quero ser irmão converso, pronto, tá. Acabou ficando como irmão converso, depois se tornou irmão. Nunca foi padre, mas se tornou irmão. Então, ele aproveitou justamente essa situação dele, né, filho ilegítimo, né, mestiço, mas aproveitou de tudo isso para se humilhar. Ele, às vezes, ia se flagelar, tirava, no lugar isolado, né, tirava a camisa e começava a se flagelar, e dizendo assim, seu negro imprestável, você não presta, não sei o quê. Ele mesmo se acusava disso. Então, ao invés de ficar ressentido, ele se aproveitava para se humilhar com isso. Resultado, que está na Escritura, né? Aquele que se humilha será exaltado. Nosso Senhor transformou num dos maiores santos da história da igreja. E num dos maiores taumaturgos da história. O que é um taumaturgo? É aquele que faz maravilhas, milagres, no caso. Era impressionante, era um negócio assustador. Ele fazia tantos milagres que a própria vida do convento lá em Lima, no Peru, uma cidade já grande, né, acabou sendo perturbada por isso. Tanta gente doente que entrava, isso, aquilo, os padres não tinham nem mais como manter a vida do convento, tal a multidão de gente que via procurar o irmão Martinho. Era o chamado irmão Escova, porque ele fazia os trabalhos mais humildes. Varria o chão, tudo, ele cuidava, ele só fazia cuidar e ajudar os irmãos, não estudava muito, embora tivesse uma sabedoria muitas vezes superior à dos padres, sabedoria infusa, né? Então, uma ocasião, o superior chegou para o Frei Martinho, ó Frei Martinho, é o seguinte, você está fazendo milagre demais. Há uma multidão de gente aqui, então eu vou proibir você de fazer milagre. É a obediência, né? E ele obedeceu, acabaram os seus milagres. E aí o convento voltou a ter paz, né? Porque o Frei Martinho não fazia mais milagre. O superior deu uma ordem para ele, ele obedeceu, não tem mais milagre. Até que um dia, ele passando em Lima, ele ia fazer as compras do mosteiro, tudo isso, do convento, né? Então ele estava voltando, e então, do alto de um prédio, de uma construção,
um trabalhador, andando lá no andaime, sei lá como, caiu. A altura lá enorme. Então, quando o Frei Martinho viu o homem caindo, gritando, né? Ele, pare! E o homem parou. Parou no ar. Aí ele, meu Deus do céu, eu desobedeci, eu fiz um milagre. O que é que eu faço agora? O homem estava lá, né? Parado. Se eu termino o milagre, eu desobedeço. Mas se eu deixo de fazer o milagre, ele cai e se esbagaça aqui, né? Então o que é que ele fez? Espere aí. E foi para o convento. Bom, você pode imaginar a quantidade de gente que juntou para ver aquele homem no ar. Podia até morrer do coração se não morreu da queda, né? E ele estava lá no ar. Isso tudo não é lorota, não, como diz o povo. Isso aí está registrado por juramentos, tudo, é o processo de beatificação dele. Era muito estrito, era sob juramento, e não foi um só. A multidão de Lima viu tudo isso. Então ele foi para o convento, cadê o superior? O superior, sim, estou aqui, por favor. Aí contou tudo, não, vai lá logo, vai. Então ele voltou, e assim o homem desceu devagarinho até o chão. Isso são fatos, não é brincadeira, não é filme, é verdade. Está no processo de beatificação de Frei Martinho de Porres. Ele fez um homem descer assim. Certa vez, Frei Martinho gostava muito de animal. Gostava muito de bicho. Bom, amigo dos bichinhos, tudo. Né? E aí tinha um padre que tinha um cachorro grande assim. Mas o cachorro já estava muito velho. Aí ele disse, já está muito velho, frio, né, o sujeito, né, o padre. Né, vou matar esse cachorro. Foi. Aí chamou alguém lá para dar um tiro na cabeça dele e matar o cachorro. Né? Bom, e aí ele foi lá e deu um tiro e matou o cachorro. Frei Martinho soube. Mas o que ele faz? O cachorro velho, ele vai matar o cachorro. Ele foi fiel a vida toda a ele. Foi lá e ressuscitou o cachorro. Ainda foi falar com o padre, mas por que o senhor fez isso? O cachorro serviu a vida toda. Tá, ressuscitou o cachorro. Estava dando muito rato no convento lá de Lima, no Peru. Muito rato. Estava lá entrando na despensa, comendo, sabe? Confusão, rato. Ontem mesmo eles roeram uma mão lá, que estava bom, foi lá, roeram lá no mosteiro lá. Rato, já viu, é praga, né? Aí o pessoal, vamos botar veneno aí, matar esses ratos todos aí. Aí Frei Martinho ficou com pena dos ratos. O que é que ele fez? Foi na despensa e aí chamou, vem cá, meus amigos ratos. Aí vieram os ratos todos, ficaram na fila. Ele começou a falar com os ratos. Não é desenho animado não, é verdade. Está tudo o processo de beatificação dele. Meus irmãos ratos, é o seguinte, o pessoal vai botar veneno aí para vocês, vai matar vocês, entenderam os ratos? Então vocês sumam daqui, não vão mais atrapalhar o pessoal não está gostando de vocês sumam daqui e vão embora, vai estar certo. E todo mundo sumiu, foi embora. Não precisou botar veneno e acabou também os ratos, de tal maneira que se diz até hoje que há casos de gente que está com problema com rato, aí pega uma imagem de São Martinho, põe e os ratos somem. Já houve vários casos disso. Já houve casos disso. Entendeu? Quer dizer, São Martinho de Porres fez isso, então, sim, pode perguntar. Ele ouvia o rato responder? Não, o rato balançava a cabeça. Sim. E aí então os ratos foram embora. Mas os ratos entendiam o que ele falava. Milagres. Nosso Senhor faz essas delicadezas com santos. Porque uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo disse a Santa Teresa de Ávila, minha filha, por você eu poderia até criar o mundo de novo. Nosso Senhor, quando a criatura se rebaixa mesmo e ama a Deus, Deus pode fazer coisas impressionantes, que deixam a gente boquiaberto sem saber, porque a gente está num nível muito baixo, né? Mas... Porres. P-O-R-R-E-S. Porres. Entendeu? Então, ele uma vez chegaram os missionários dominicanos que estavam trabalhando na China, no outro lado do mundo. Quando chegaram no convento lá em Lima, no Peru, que é aqui na América do Sul, né? Aí encontraram o Frei Martinho. Você estava lá, eu vi, sei lá, tal. Que Frei Martinho aparecia lá na China, ao mesmo tempo que ele estava no Peru, pregando o Evangelho e convertendo e ajudando as pessoas lá na China. Em vida, ele aparecia. Vou contar só um caso, voltando ao Padre Pio. Padre Pio, que é outro, né? Competição aí é diferente, é difícil para saber quem é. Então, o Padre Pio,
no Uruguai, aqui no sul do Brasil, né? O Uruguai fica embaixo do Brasil, né? Então, numa cidade chamada Salta, na sede da Diocese de Salta, no Palácio Episcopal, você tem uma luva, uma meia-luva do Padre Pio, que faz milagres. Qual é a história? A história é o seguinte: o bispo antigo, né, claro, Monsignor Damiani, ele estava lá na Itália, lá na região do Padre Pio, no São Giovanni Rotondo, e se sentiu mal, tinha problema de coração, se sentiu mal. Mandou chamar o Padre Pio para assisti-lo. Mas o Padre Pio não apareceu na hora, mas ele não morreu. Não apareceu, ele disse: olha, você não vai morrer não, eu sabia. Você vai viver, vai voltar para o seu país, o Uruguai, vai viver alguns anos. Aí o Monsignor Damiani, o bispo, disse: sim, mas quando eu tiver para morrer mesmo, o senhor vem me ajudar, não vem? O Padre Pio parou um pouquinho e pensou: venho, pode deixar. Enfim. Anos depois, né, ele voltou para o Uruguai, né? O Padre Pio na Europa, né? E bispo, muitos anos ainda trabalhou, até que um dia ele se sentiu mal mesmo para morrer. E aí apareceu um frade do nada, um frade capuchinho, para chamar um padre e tudo para atendê-lo. E aí quando ele chegou para o bispo que estava morrendo, o bispo ainda teve tempo de escrever uma palavra, um pouco no papel: Padre Pio. Quer dizer, o Padre Pio veio assisti-lo lá da Itália. E ficou essa luva dele lá no Uruguai. Essa luva era do bispo ou do padre? Não, a do Padre Pio. E essa, porque o Padre Pio apareceu para o bispo uruguaio. Com a luva? Não, porque ele tinha luvas por causa das chagas. Ele usava essas luvas para proteger as chagas, está entendendo? Aparece materialmente mesmo. Sim, ele pode ter aparecido voando da Itália para lá. Vira dois. Ou uma bilocação, ou seja, ele aparece, ele fica, a aparência dele num lugar e ele aparece em outro lugar verdadeiramente. Pode ser. O fato é que ficou a luva dele lá no Uruguai e até hoje faz milagres. Há uma gruta lá que lembra esse acontecimento lá no Uruguai, na Diocese de Salta. Bom, eis aí alguns milagres de santos em vida. Agora veremos alguns milagres dos santos depois da morte deles, ou seja, os milagres que vão ser investigados. Em geral, são os milagres que muitas vezes são tomados para o processo de beatificação. Depois da morte, curas. Há uma santa italiana chamada Santa Francisca Xavier Cabrini. Ela é fundadora de uma ordem missionária e ela viajou em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Ela veio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no início do século XX. E ficou muito tempo também nos Estados Unidos da América. Então, no processo de beatificação dessa madre, se fala de um milagre ocorrido nos Estados Unidos, em 1921, quando uma criança recém-nascida chamada Pedro Smith, essa criança se tinha um hábito na época, nos hospitais, de colocar, não sei se ainda fazem isso, de colocar um pouco de nitrato de prata a 1% no olho da criança, para evitar as infecções oculares. Se fazia isso naquela época. Então, uma irmã, por engano, aplicou nitrato de prata, não 1%, mas 50%. E aí pode imaginar o que ocorreu, né? A córnea queimou completamente, o globo ocular parece que também já estava queimando completamente e havia até risco de vida para a criança. Criança recém-nascida. Inchou aqui, ficou horrível, né? Então, no desespero, as irmãs começaram a invocar a Santa Xavier Cabrini, que tinha morrido, não fazia muito tempo, e aplicaram em cima dos olhos da criança a relíquia dela. E a criança ficou instantaneamente curada.
recobrou a vista completamente. Isso foi analisado, investigado por médicos, etc, etc. Tudo foi olhado e foi um dos milagres que influíram para a beatificação da Santa Xavier Cabrini. A cura instantânea de cegueira incurável por causa desse acidente com nitrato de prata. Outro fato milagroso também do processo de canonização de um santo do sul da Itália chamado São José de Leonissa, século XVII. São José de Leonissa, um capuchinho. Então esse capuchinho foi enterrado na cidade mesmo dele, Leonissa, e muita gente vinha pedir graças, etc. No túmulo dele, né? Então, havia uma mulher, tinha tido já 3 ou 4 filhos, todos normais, mas um nasceu com uma deformidade estranha. Ele não tinha os ossos da coxa para baixo. Não tinha. Você podia pegar as pernas dele e fazer um nó, assim, um nó cego. Não tinha osso. Só tinha osso daqui para cima. Para cá ele não tinha, evidentemente ele não podia andar, né? Completamente paralítico. E assim, com só tinha carne, não tinha osso. Uma deformidade curiosa, né? Examinado por médicos, tudo, a mulher... Então os médicos disseram, isso aqui é só milagre para curar, não tem como, ela já nasceu assim. Então, a mãe desesperada, né, com esse sofrimento, né, levou mais de uma vez e colocou a criança em cima do túmulo de São José de Leonissa, pedindo, o senhor vai fazer esse milagre comigo, pelo amor de Deus, faça esse milagre. A pessoa mais simples, né, aquela coisa. E levou a criança mais de uma vez. Até que um dia ela levou, e daqui a pouco, quando ela olhou, a criança estava se levantando, pedindo, chamando a mãe e tal. Os ossos apareceram instantaneamente. Os ossos da criança. Ela foi tentando até. Hã? O quê? Ela tentou várias vezes, né? Mais de uma vez, pelo menos. Mas não foram muitas vezes, não. Até que um dia ocorreu isso instantaneamente. Os ossos da perna, da coxa para baixo da criança, apareceram de uma hora para outra. E esse milagre também foi contado no processo de beatificação e canonização de São José de Leonissa. Já ouviram falar do grande São Francisco de Xavier, jesuíta, espanhol, que trabalhou muito na China, no Japão, nas Filipinas, no Oriente da África também. Esse santo que era um dos padroeiros, não sei, penso que ainda é o padroeiro da cidade de Salvador, porque uma vez ele curou uma peste aqui na Bahia. E ainda se tem um relicário dele, onde se fez a procissão, com um pedaço do corpo dele, que está na igreja de São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus. Tem a catedral, né? Tem o Terreiro de Jesus, há uma igreja ao lado, à esquerda, São Pedro dos Clérigos, está lá, o relicário dele, que foi usado nessa procissão e que levou à cura, ao desaparecimento da peste, em Salvador. São Francisco Xavier é também um dos maiores taumaturgos da história da igreja. E com relação a esses milagres, ele fez milagres em vida e depois da morte. E com relação aos milagres depois da morte, foi curioso, porque quando vieram investigar, eles foram lá no Oriente para investigar os milagres dele, o pessoal chegava a ficar ofendido. Mas vocês não estão vendo que é evidente? O que é que vocês estão investigando? Como se estivesse com dúvida, né? De fato, eles estavam investigando, tinham que duvidar. Mas as pessoas lá, os católicos lá, os convertidos, ficavam até irritados, porque durante a vida dele, ou foi durante o processo, eu posso estar enganado, foi durante o processo, houve mais de 20 ressurreições de mortos. Ressurreição de mortos. Milagre de primeira ordem. Nenhum demônio pode fazer isso. Os milagres de São Francisco Xavier são numerosíssimos, são incríveis, tanto em vida como depois da morte.
seu corpo também ficou incorrupto, né? Esse também é um milagre dos santos. Deus faz para glorificar os santos. E olha que no caso de São Francisco Xavier, colocaram o corpo do santo para logo tirar os ossos, colocaram em cal viva, para logo corromper tudo. Quando foram tirar, estava inteiro. Falei ontem para vocês de Santa Teresa Margarida, né? Que morreu apodrecendo viva e cujo corpo está até hoje em Florença completamente conservado para quem quiser ver. E o padre Jair viu. Há também outro exemplo de corpo incorrupto, de uma perfeição muito grande. Não estou com o retrato dela, não. Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. Já viram o retrato do corpo dela? Quem já viu? Ninguém viu? É impressionante. Está perfeitamente conservado. Até o fígado, que é o órgão que mais se corrompe, né? Tem cachaceiro cujo o fígado já se corrompeu, né? Já tomou tanta cachaça que não tem mais fígado praticamente. Em vida, se corrompe, às vezes, tanta cachaça. Então, no caso dela, já tem 140 anos quase que ela, 150 anos quase que ela morreu. E o corpo está incorrupto. Santa Bernadette Soubirous. Bom, vocês já ouviram falar de Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, ela foi quem viu a vidente de Lourdes. Ela não fez praticamente milagre nenhum em vida. Teve uma vida muito simples. Mas, depois da morte, foram muitos milagres, e particularmente esse prodígio, o corpo incorrupto. De fato, são centenas de corpos incorruptos. Centenas. Se encontram, sobretudo na Europa, né? Mas há uns que estão particularmente bem preservados. Outros não, porque havia umas tolices que se faziam naquela era, coisas erradas que faziam, porque os corpos de santos, naquela época que o povo era católico, o pessoal brigava, fazia guerra para ter um corpo de um santo. Mesmo porque havia interesses humanos também, mundanos, né? Não se pode negar isso. Porque se você tivesse aqui, por exemplo, você tem Candeias aqui, Simões Filho ali, vizinho, né? Então, se tivesse o corpo de um santo em Simões Filho ia ficar 3 vezes maior do que Candeias. Mas se o corpo saísse de Simões Filho e fosse para Candeias que ia passar Simões Filho, porque ia ter movimento de gente. Então, às vezes, houve casos. Você está numa cidade, mandava um grupo de gente armado, escondido, para roubar o corpo de um santo e levar para outro lugar. Roubaram recentemente o corpo de santo, não sei, numa igreja que eles destruíram. Foi o corpo ou foi um... Não sei. Isso aí. Naquela época havia um interesse econômico muito grande. Então, infelizmente, havia essas coisas também, está entendendo? Mas isso mostrava a fé que estava no povo. Certo? Então, então, o que eles faziam às vezes? Eles, vamos fazer o seguinte, para ter devoção tanto no lugar como no outro, então, pega o corpo do santo, tira a cabeça, leva a cabeça para um lugar e o corpo fica em outro. E aí, o que acontecia? Tirava a cabeça, já não era a mesma coisa, secava. Começava a tirar relíquia. Tira o dedo aqui para mandar para tal convento. As coisas faziam isso, né? Infelizmente. Ainda fazem, eu acho. Então, o corpo depois murchava. Em Roma houve um problema porque o governo italiano queria botar uma substância lá em todos os corpos para evitar problema de contágio, essas coisas. Né? Aí aplicou em vários corpos e aí empreteceu o corpo. Então, muitos corpos, muitas vezes, não estão bem preservados por causa disso. Mas há outros que estão muito bem preservados. Então, eis aí um resumo de alguns milagres, de fato, se a gente for falar. Passa o dia todo falando dos milagres dos santos. Mas fique bem em mente isso, a importância de nós recordarmos isso, para fortificarmos nossa fé. Nossa fé é sobrenatural. Deus age nos santos. Deus age nos santos. E Ele quer mostrar a grandeza deles. Então, por isso Ele quer que as pessoas cultuem os santos. Há um episódio na vida de São Bento Labre, esse santo que se humilhou tanto, vivia como um mendigo, desprezado pelos outros. Uma vez, ele teve uma visão em que ele viu, na igreja onde ele frequentava, chegar uma grande multidão, e aí Nosso Senhor dizer para ele
eu cedo o meu lugar a você, Bento. E ele começou a chorar vendo isso. E isso ocorreu. Porque quando ele morreu, ele já tinha fama de santo. Então, foi uma multidão entrou para visitar o corpo dele na igreja que ele frequentava mais. De tal modo que teve que tirar o Santíssimo Sacramento na hora, colocar num lugar separado, para não dar confusão, o pessoal poder visitar o santo, etc. Então ocorreu aquilo que ele tinha visto e chorou quando ele viu isso. Em vida ainda, Nosso Senhor fez com que ele visse isso, quer dizer, as pessoas glorificando a ele depois da morte. De tal modo que Nosso Senhor dizia, eu cedo o meu lugar a vocês, Bento. Porque tirou o Santíssimo, está entendendo? Esse santo, São Bento Labre, nessa mesma igreja, ele ia rezar e ele começava a subir. Era comum isso, não era uma vez nem duas, era comum. De tal maneira que o sacristão, certo? Se acostumou. Um dia ele estava lá rezando, aí, como de costume, ele começou a se elevar no céu, no ar. E aí o pessoal, olha ali o santo. E o sacristão, é o santo rezando, não estava nem aí. Já estava acostumado com isso. Então, mas Nosso Senhor queria isso, justamente, glorificar os santos. Porque toda a glória dada aos santos resulta, em última análise, ao próprio Deus.